Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elisama Carneiro e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a avaliação de memória em roedores. O enfoque da apresentação é o labirinto em Y, que avalia a memória de trabalho espacial, e o labirinto de Barnes, que avalia a memória espacial. Antes de falar dos aparelhos, eu vou falar um pouco sobre o que é memória de trabalho e o que é memória espacial. Bom, memória de trabalho é um sistema cerebral que armazena informações por intervalos de tempo limitado, enquanto tomamos decisões. Então, é simplesmente ter em mente tudo o que é necessário para a realização de uma tarefa, desde fazer um cálculo até memorizar temporariamente o número de telefone. Ela também está relacionada à navegação em um ambiente novo e superação de obstáculos espaciais. Já a memória espacial, ela é utilizada para a navegação pelo mundo. Então, desde procurar comida, evitar o perigo, buscar abrigo, todos os animais dependem dos processos cerebrais cruciais que constituem a memória espacial. A memória espacial nos permite lembrar rotas para percorrer um ambiente em constante mudança, bem como localizações de itens dentro desse ambiente dinâmico. Quando a memória espacial é interrompida, não somos capazes de formar representações do espaço a partir de pontos de referência, nem de nos orientar pela nossa passagem pelo espaço em relação ao entorno. Bom, iniciaremos com o labirinto em Y. Há duas formas de realização do teste de labirinto em Y, visando avaliações de memória diferentes. A gente vai iniciar com o teste realizado para avaliar a memória de trabalho, que é o de alternância espontânea. Então, o labirinto em Y, como a gente pode ver, ele é formato de Y, né? E geralmente os dois braços distais têm estão distanciados num ângulo de 120 graus. Então, na alternância espontânea, o animal ele é liberado para deambular, né, explorar os três braços do labirinto durante 5 a 8 minutos, né? Então, é feito registrado o número de entradas em cada braço feitos pelo animal, justamente para cálculo da porcentagem de alternância. Animais são considerados com uma memória de trabalho boa, eles têm uma alta taxa de alternância de braços, né? Como a gente pode ver nessa figura acima. Já animais que têm uma memória de trabalho prejudicada, eles têm uma baixa alternância entre os braços, né? Como essa figura aqui embaixo. Já o labirinto em Y também pode ser utilizado para avaliação de memória espacial, né? Diferente do teste anterior, onde o animal era liberado para explorar os três braços, no teste de memória espacial é feito um treinamento no qual um desses braços ele é fechado, né? Então o animal ele só pode entrar em 2 braços do aparato, né? Durante um treino de 5 minutos, geralmente. Após esse treino, o animal é retirado do aparelho e tem um intervalo, que pode ser de 4 a 24 horas no máximo. Depois, o animal é recolocado no aparelho e o braço que estava fechado, ele é aberto. Então, ele é tido como um braço novo para o animal. Então, os roedores, eles têm uma tendência de explorar mais esse braço novo, né? Que estava fechado durante o treinamento. Justamente pela questão de busca de novidade, né? Então, animais com prejuízo de memória espacial, eles tendem a não ter uma preferência por nenhum dos braços, né? Explorando as 3 áreas do aparelho de forma igual. Já os animais com uma boa memória espacial, eles tendem a explorar mais o braço antes fechado. Bom, o labirinto em Y, ele é muito utilizado, né, e ele é um teste muito bom pelo fato de não requerer uma manipulação muito específica dos animais e também nem um treinamento muito extensivo, né. No entanto, alguns autores relatam algumas dificuldades de interpretação dos dados do labirinto em Y, principalmente quando os animais apresentarem hiper ou hipolocomoção, comportamentos estereotipados ou evitação de novidade relacionada à ansiedade, por exemplo, devido a tratamento anterior do animal.
Isso pode interferir significativamente na medição de alternância. Então, por exemplo, o comportamento estereotipado de pacing, é quando o animal ele anda em determinado local de forma repetitiva, né? Isso pode alterar os resultados do teste e também a apatia, né? Geralmente animais apáticos tendem a ter uma hipolocomoção, que também pode prejudicar o teste, né? Já o labirinto de Barnes, foi um teste a seco, originalmente desenvolvido por Carol Barnes em 1979 para ratos e depois posteriormente adaptado para camundongos. Conceitualmente, ele é muito semelhante ao labirinto aquático de Morris, né? Uma vez que ambos os testes são dependentes da atividade do hipocampo dos animais. No labirinto de Barnes, a gente tem uma arena circular, né, no qual a gente tem 40 orifícios uniformemente espalhados ao redor do perímetro da arena. E um desses orifícios a gente coloca um túnel de fuga fixo, né? Enquanto nos outros 39 fica o buraco vazio. Então, a luz do teste e os buracos abertos, eles são aversivos aos roedores, servindo como motivadores para induzir o comportamento de fuga. O túnel de fuga ele é mantido em um local fixo durante o treinamento, que pode ocorrer durante várias vezes ao dia, por vários dias consecutivos, né? Alguns protocolos falam de um período de 5 a 10 dias de treinamento do animal. E durante esse treino, os animais eles desenvolvem estratégias de busca da caixa de fuga diferentes, iniciando geralmente por uma estratégia aleatória e finalizando com uma estratégia espacial. Após o treinamento e aprendizagem suficiente, né, de onde está localizado o túnel de escape, este é removido e um teste sonda é feito no animal justamente para avaliar a referência espacial do mesmo. Então, aqui a gente tem as 3 estratégias de fuga no animal. Geralmente, quando os animais estão iniciando um período de treinamento, eles apresentam uma estratégia aleatória, né? Do qual a distância total percorrida do animal para ele achar a caixa de escape é muito maior e aleatória no aparato. Já depois de algum tempo de treinamento, os animais começam a desenvolver uma estratégia serial, no qual a distância total percorrida pelo animal para achar a caixa de escape vai diminuindo. E no fim do treinamento, espera-se que o animal tenha desenvolvido uma estratégia espacial, no qual o animal ele tem uma menor distância total percorrida para achar a caixa de fuga, né? O teste de labirinto de Barnes, ele inclui várias fases. Uma fase de habituação dos animais nesse ambiente desconhecido, uma fase de aquisição, que é justamente o treinamento, onde espera-se que o animal aprenda a localização da caixa de escape e desenvolva uma estratégia espacial, né? E depois desse treinamento é feito um teste de sonda de aquisição, no qual o orifício onde estava a caixa de escape ele é fechado e o tempo que o animal permanece nas proximidades desse orifício, ou seja, na zona correta, é medido. Essas fases elas envolvem áreas do hipocampo, né, do sistema nervoso central dos roedores. Já alguns protocolos, eles além dessas 3 fases, eles têm uma 4ª fase que é chamada de aprendizagem reversa, né? No qual você muda a posição do abrigo ou da caixa de escape e avalia justamente a capacidade do animal de reaprender um novo local de escape no teste. Essa fase ela tem o envolvimento do córtex pré-frontal justamente para avaliação da flexibilidade cognitiva do animal, né? Então, aqui a gente tem um labirinto de Barnes, né? Alguns exemplos. Esses aparelhos são elevados do chão, né, cerca de 90 centímetros. Você tem as pistas visuais próximas do aparelho, que ajudam justamente na navegação espacial dos animais, né? E aqui a gente tem, por exemplo, a caixa de escape acoplada, né, a um orifício do labirinto de Barnes.
Bom, quais desordens, né, estão relacionadas à alteração da memória espacial? A gente tem algumas doenças, né, como a doença de Alzheimer, que é um processo neurodegenerativo e que, além do declínio cognitivo geral, você também pode resultar em alterações da capacidade de memória espacial desses pacientes. O traumatismo crânioencefálico também, dependendo do local do traumatismo, você também pode ter déficits de memória espacial. Então, a correta avaliação desse paciente ajuda, né, no tratamento. E a esquizofrenia, né, que é um transtorno multifacetado, no qual, além das alterações de comportamento dos pacientes, né, você também tem alterações de memória espacial nos indivíduos acometidos. Já as desordens que afetam a memória de trabalho, a gente tem a esquizofrenia, né? Uma vez que esses pacientes, eles têm alguns sintomas como a perda da capacidade de organização das atividades diárias e de planejamento, né, de eventos futuros. O traumatismo crânioencefálico também, né, dependendo da região também, pode acometer a memória de trabalho, perdão. O TDAH, né, no qual você tem a hiperatividade e dificuldade de prestar atenção. Vários estudos demonstram déficit de memória visoespacial e verbal, né, nas pessoas acometidas por esse transtorno. A doença de Parkinson, né, no qual você tem a redução da função verbal de memória de trabalho e diminuição da capacidade de concentração desses pacientes. E até mesmo o estresse e a depressão podem ter implicações na memória de trabalho, né, por questões hormonais, também por alterações prolongadas do sistema nervoso central. Bom, aqui a gente tem a bibliografia utilizada, né, para realização desse vídeo. Aqui a gente tem vários artigos com protocolos, né, da utilização do labirinto de Barnes e o labirinto em Y, como testes de memória. Então, quem quiser se aprofundar, eu aconselho a dar uma olhada nesses artigos e nessas páginas, né, da internet também, que são bem interessantes. E eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.